Antes que o meu livro precise chegar aos hospitais e presídios, eu desejo sinceramente, de coração, que ele chegue primeiro nos lares, nas escolas, bibliotecas, nas empresas, instituições governamentais e não governamentais, nas igrejas e clubes de esportes e recreativos desse nosso país. Eu desejo que ele seja lido e discutido primeiro nas mesas dos lares entre pais e filhos, onde deve ser dada a base da educação e da formação das nossas crianças e jovens. Que ele chegue, portanto, às salas de aulas, antes que seja necessário chegar aos hospitais e presídios, ou seja, que ele faça parte primeiro de programas de educação e prevenção e só depois seja necessário e faça parte de programas de reeducação e da ressocialização dos seres. Por essa introdução que eu fiz agora nessa live, eu convido você a compartilhar essa live com pais, professores e diretores de escolas, empresários e demais autoridades da educação, cultura e saúde desse nosso país. Eu aceito convites para palestras e workshops em Curitiba e outras localidades, desde que o acesso me seja facilitado de alguma forma e desde que eu possa colocar o convite aceito na minha agenda. O link para o meu livro está na bio do meu Instagram, @neusastort. Pense nisso e eu volto a falar mais vezes sobre o livro em outros momentos. E agora, seja muito bem-vinda a essa live, senhoras e senhores. Hoje temos um tema incrível que pode transformar a sua forma de enxergar disciplina e autocontrole, tá? Para quem não me conhece, eu sou a terapeuta e educadora Neuza Stort. Eu atendo em Curitiba e online. Na bio desse meu Instagram, @neusastort, você encontra também o link para o meu método Dabens, o meu curso hoje focado em mulheres que amam demais. Se você precisar do meu atendimento, mande-me uma mensagem no direct que eu vou procurar entrar em contato com você o mais rápido que eu puder. Eu faço mentorias e atendimentos para homens e mulheres e o link para esse início de atendimento está na bio ou você pode me chamar pelo meu direct. Lembrando mais uma vez que todos os links para os meus serviços e produto, no caso o livro, estão na bio para quem quiser aprofundar no tema, tá bom? Entendo que o Muay Thai trabalha tanto o físico quanto o emocional e tem muita conexão com autoestima, força e autonomia, que são temas que eu procuro abordar com minhas alunas e o meu público. Hoje nós vamos falar sobre Muay Thai, mas não apenas como uma luta. Vamos entender o que essa arte, essa prática pode ensinar sobre limites, autoconfiança e até relacionamentos. Eu convido já de antemão cada um de vocês que nos virem a fazerem perguntas e colocarem nesse ponto de interrogação que aparece aí para vocês também, aí abaixo na sua telinha, tá? Que mais? No momento oportuno, o professor convidado vai responder, ou se houver muito interesse, não houver tempo aqui nessa live, e pedido do nosso público, nós poderemos fazer novas lives para responder a todas as questões trazidas aqui para nós. Isso se o professor também estiver disponível, tá? Para isso, eu vou trazer aqui, eu acho que ele já está aqui, eu vou trazer um especialista incrível, né? O professor faixa preta em Muay Thai, professor querido Sidney Luciano Cruvinel. Olha aí, boa noite, pessoal. Rosemary, Vandeir Araújo, muito obrigada pela presença. Sidney Luciano, eu vou convidá-lo a entrar
na nossa live. Vamos ver como é que eu faço aqui. Sidney Luciano, tá aqui. É só aceitar aí, professor Sidney. Boa noite. Olá, professor, como está? Tudo bem? Que prazer em tê-lo aqui Tudo meu. nessa live. Eu não sei como é que eu faço aqui para esconder um pouco as letras que aparecem bem em cima do seu rosto, mas eu vou aprendendo a lidar de novo com essas coisas. Faz tempo que eu não faço uma collab. Muito prazer de tê-la aqui conosco. Eu quero ouvir as suas primeiras palavras aos nossos seguidores, às pessoas aqui presentes que vão nos ver também na retransmissão. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço, né, a senhora por esse momento onde a gente vai aprender juntos, né? Eu também vou aprender sobre isso, né? Vou aprender muito. Agradeço também aos espectadores, né, que vão assistir a nossa live também, né? Vai ser um momento muito bom, né, para a gente aprender juntos, né? Vamos aprender todos juntos. Vamos combinar desde já uma coisa, você vai me falar você, tá bom? Tá. Pode me chamar de você, não Então tá precisa bom. do tempo, Então, tá bom? A gente fica mais à vontade, assim. tá bom. Isso, então, professor, eu quero convidá-lo assim, a contar um pouco, né, o seu nome, o seu tempo de experiência, a sua especialização, os seus anos de experiência com Muay Thai, né? Eu sei que você já treinou dezenas de alunos que mudaram completamente sua autoestima através do Muay Thai. Fala um pouco dessa experiência para a gente iniciar, professor. Então, meu nome é Sidney Luciano Cruvinel, para quem não conhece, né? Então, primeiramente, eu sou professor de Muay Thai, né? Eu atuo no Muay Thai já há 16 anos, tenho 16 anos de Muay Thai, né? Já fui lutador profissional de MMA, né? Que o MMA é uma mistura de várias artes marciais, onde eu já treinei diversas, né? Entre Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, wrestling, né? Sou instrutor de Jiu-Jitsu também, né? Eu atuo no Jiu-Jitsu há 14 anos, né? Eu sempre tive esse conhecimento da parte prática da arte marcial e para buscar conhecimento, eu fiz o curso de educação física, né? Também sou educador físico. Também sou técnico de radiologia. Sou técnico de radiologia, trabalho numa clínica de radiologia odontológica há 18 anos. É o meu primeiro emprego, né? E também, para compor renda, trabalho como motorista de aplicativo, né? Tenho essa vocação por ciências biológicas, né? Onde a gente trabalha com o público, trabalha com pessoas, né? E gosto muito, me sinto muito realizado com isso, porque assim eu consigo aprender com os outros, né? Eu ensino e também consigo aprender, né? Eu sou essa pessoa multifuncional, porque acho que Deus me fez assim, porque eu consigo me adaptar a tudo, né? Eu consigo me adaptar a tudo. E então a minha apresentação é essa. Perfeito, perfeito, professor. E antes de falarmos sobre a técnica, eu quero saber, assim, para contar para os nossos seguidores, as pessoas aqui presentes, desculpe se eu não vi o nome de todas as pessoas, mas sejam bem-vindos na nossa live. Antes de a gente falar, então, sobre a técnica, o que fez, professor, você se apaixonar pelo Muay Thai? Olha, eu sou uma pessoa que eu desconhecia o que era o Muay Thai, né? Desconhecia. Não, a única luta que eu conhecia mais ou menos era o boxe, que é o mais divulgado, né? Eu tinha 19 anos, fui convidado por um amigo, né? E acabei caindo de paraquedas no Muay Thai. Daí acabei gostando, acabei me dedicando, daí mostrei a minha disciplina, já começaram a me oferecer oportunidade para lutar, né? E dentre esses anos, 16 anos, eu fui me graduando. Quando chegou mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, eu peguei minha faixa preta. E antes disso, eu já tinha pego a azul escura, que daí já vira instrutor de Muay Thai, que já pode dar aula. Eu acho que isso tem mais ou menos 6 anos, 5 anos. Eu peguei a graduação de azul escura, que já pode ser instrutor. Uhum.
E assim, para quem nunca ouviu falar, né, como você explicaria o Muay Thai, professor? Então, o Muay Thai é uma arte marcial tailandesa, né? Foi inventado na Tailândia, foi inventado mesmo para o povo guerrear, né? Que eles estavam em guerra, eles tinham que aprender uma arte marcial para atacar e para defender, né? E daí eles criaram o Muay Thai. O Muay Thai é considerado a luta das 8 armas, né? Onde a gente usa os punhos, né? Com socos, os cotovelos com cotoveladas, joelho com joelhadas, e daí a perna, que daí faz parte de canela e pé, né? Para usar o chute. É uma, é uma técnica de luta em pé, né? Onde é desferido golpes. E durante os anos, né, que foram se passando, ele também foi difundido daí para condicionamento físico, né? Para hobby, melhoramento de estética, né? Para competição, né? A gente compete, é considerado um esporte, né? E a gente compete. Assim como também para a inclusão de pessoas, né? Na nossa sociedade, porque geralmente os treinos são em grupo, né? Onde aceitamos tanto homem quanto mulher, né? Não, a gente não faz distinção, não faz essa miscigenação, não faz essa distinção. A gente aceita todos, né? Se eu fizer alguma pergunta que repetir alguma ideia, vamos levar assim, tudo em prol da didática, em prol de acrescentar coisas, mas se você quiser assim seguir um rumo assim, as perguntas são mais para dirigir a live, conduzir um pouco assim, mas eu quero que você fique bem à vontade como você está agora, tá, professor? Entendi. E assim, qual a diferença entre Muay Thai e outras artes marciais como o boxe ou o jiu-jitsu? Eu sei que você tem uma especialidade também em jiu-jitsu, queria também que você falasse um pouquinho disso. Como eu falei, já treinei já wrestling, né, que é uma técnica de queda, de derrubar o oponente, né? Já treino jiu-jitsu, né, que é técnica de mobilizações, de estrangulamento. É uma luta mais, a gente chama de grappling, que é corpo a corpo, né? Onde tem, como eu falei, estrangulamento e mobilizações, né? E o boxe geralmente é luta em pé, só que só usa os punhos, né? Só usa os punhos e as defesas, que são esquiva, pêndulo, né? O Muay Thai é uma luta em pé também, né? Só que daí, diferente do boxe, pode usar as pernas também, pode usar os membros inferiores, né? A diferença é essa, né? Mas, assim, cada um tem a sua diferença na técnica, porém, na minha opinião, todas são iguais, né? Por ser uma ferramenta de socialização, como eu falei, como melhoramento da estética, socialização, a competição. Nisso, elas são todas iguais. Por isso que eu vejo que não tem nenhuma melhor que a outra. Todas elas são importantes, né? Todas elas são importantes. Isso. Muay Thai, professor Sidney, é para todo mundo? Tipo assim, qualquer pessoa pode começar independentemente da idade ou preparo físico? Como é isso? Sim, para todo mundo, para todo mundo. O que a gente faz, às vezes, é separar turmas, né? Porque, às vezes, o que eu ensino para um grupo adulto não é a mesma forma que eu devo ensinar para um grupo de criança, né? Por isso a gente tem que fazer essa divisão. Porque para a criança a gente tem que ensinar de uma forma mais lúdica, né? E para os adultos a gente trata de uma forma diferente, né? Mas é para todos sim, tanto para mulher quanto para homem, né? A gente não faz essa distinção. As crianças, então, treinam também. Também tem. Na Tailândia, na Tailândia é como se fosse o futebol. Eles começam desde criancinha. Você vê criancinha de começou a andar, eles já começam a lutar. É bonito de ver. Para quem gosta da arte, é bonito de ver. Uhum. Então, nesse primeiro bloco, foi meio assim o que é Muay Thai. Nesse segundo bloco, professor, Muay Thai e a mente. Então, além da parte física, o que o Muay Thai ensina sobre disciplina e mentalidade? Então, vamos começar por disciplina, né? Eu posso falar, né, por mim mesmo, assim como quando eu comecei a treinar, né?
eu comecei a treinar e comecei a colocar disciplina nisso, porque eu gostei, né? Treinava sempre, 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 sempre. E daí acabou desfrutando na minha cabeça o sonho de ser um lutador, né? Que eu acabei conseguindo. Eu acho que isso trabalha na pessoa a disciplina, né? A pessoa, para aprender os golpes, ela vai ter que treinar sempre, né? Ela não vai Certo. poder parar, porque senão vai parar a evolução dela. Ela vai ter que treinar Uhum. sempre para aumentar, né? Para aumentar o nível dela. E por isso que eu acho, não, eu tenho a certeza, né? E isso trabalha a disciplina, né? Uhum. E na mentalidade, não só o Muay Thai, mas todo o esporte em si, né? Acaba, quando a gente pratica um esporte, a gente libera várias substâncias, né? Dentre elas, endorfina, adrenalina, serotonina, dopamina, e essas substâncias, elas não levam a um vício bom, né? Um vício prazeroso, porque é uma medicina preventiva, né? É uma medicina preventiva. Eu mesmo devo fazer uns 5 anos que eu não vou no hospital, porque eu sempre estou ativo. Aham. Então, Desculpa, fala, professor, pode Então, falar. por isso que eu acho que ela trabalha muito na mentalidade, né? Certo. Também trabalha daí a autoconfiança, o autocontrole, né? Você se Uhum. controlar perante as dificuldades do dia a dia, né? Você ficar mais confiante, porque você aprendeu uma técnica e você, né? Você aprendeu uma coisa nova, você vai ficar mais autoconfiante. Nossa, se eu aprendi a fazer isso, eu posso aprender a fazer qualquer coisa, não é verdade? Ótimo. Eu já vou perguntar mais de autoconfiança. Assim, muitas mulheres, professor, sofrem com insegurança e dificuldade em impor limites. O que o Muay Thai pode ensinar sobre isso? Então, assim, né? O Muay Thai, por si só, ele deixa a pessoa mais autoconfiante, como eu falei, né? Eu aprendendo uma técnica, né? Eu aprendi uma técnica, eu coloco na minha cabeça que eu aprendo, eu posso fazer qualquer coisa, né? E a mulher vai ficar mais confiante também, porque ela sabe uma técnica. Se acontecer alguma dificuldade na rua ou em algum lugar que ela estiver, ela vai saber se defender, né? Isso vai gerar uma confiança nela. Ou vai também ensinar ela a se autocontrolar, né? Vai acontecer alguma coisa, ela, né, pedir paciência, ela vai ficar tranquila, ela vai contar até uns 10 segundos e vai ficar tranquila, porque eu falo por mim, porque isso aconteceu comigo, né? Antes dos meus 19 anos, eu era uma pessoa que brigava em escola, brigava na rua, brigava aí na minha casa, batia nos meus irmãos. Falo com vergonha isso, né? Porque não é exemplo para ninguém. Depois que eu comecei a treinar, nunca mais eu briguei na rua, nunca mais eu briguei em lugar nenhum, né? Por isso que eu acho que isso torna a mulher também, né, ter esse equilíbrio emocional. Você já viu alunos ou alunas, né, mudarem completamente de postura na vida depois de começarem a treinar? Você teria algum caso marcante para ilustrar? Olha, eu vou dizer assim que já aconteceu um caso, já aconteceu um caso, né, de uma moça que quando ela começou a treinar, eu ouvi relatos que ela quis agredir, né, uma pessoa. Daí eu fui trabalhando isso na aula, fui trabalhando, ó, a gente, né, a técnica a gente aprende para se autodefender e não para atacar, né? E essa autodefesa é em último caso, último caso. Eu já ensino para os meus alunos, né? Gerou uma briga, vai de mão aberta, né? Porque você de mão aberta, você não vai mostrar para quem está do outro lado que você quer brigar. Agora, se eu fechar meu punho, a pessoa quer brigar, né? Começa por isso. A pessoa falou alguma coisa, né? A pessoa xingou você, né? De alguma forma, você já para a pessoa, fala, peça perdão, né? E isso aconteceu com a minha aluna. Ela começou, no começo que ela estava, ela foi de uma forma violenta, e durante as aulas eu fui trabalhando. Hoje em dia ela está uma outra pessoa, está mais calma, está mais tranquila, sabe? Olha aí, uma nova versão E, já, né, dela, né? com o tempo vai aprendendo a se controlar, né? E, e assim, nós vamos falar agora um pouquinho sobre Muay Thai e relacionamentos.
O Muay Thai pode ajudar no controle emocional em situações de estresse? E como? Ajuda sim, ajuda sim. Como eu falei, né? O Muay Thai, quando a gente pratica a gente gera várias substâncias. E uma dessas substâncias é uma substância do prazer, né? Que deixa a gente com prazer. E isso acaba eliminando o nosso estresse, né? E daí, assim, eu vou me equilibrar emocionalmente, né? É, eu falo para meus alunos, né? Se você tem algum problema, chega na academia, né? E mete o chute no aparador, né? Desconta o teu problema ali, né? Se você tem algum problema, chuta um aparador, teu problema vai ficar ali, né? Não leva esse problema para casa, deixa o problema ali, né? Batendo num saco de pancada, num aparador de chute, né? Por isso que a pessoa aprende a se autocontrolar mesmo, ela fica mais tranquila, o estresse vai embora. É verdade, né? E assim, você já percebeu diferenças entre como homens e mulheres lidam com os desafios do Muay Thai? Na minha visão, não tem diferença entre homem e mulher, sabe? Não tem divisão. Não tem essa diferença. Eu acho que tem a diferença de pessoa para pessoa, sabe? Às vezes, o tempo que eu aprendo não é o mesmo tempo que você aprende, entende? Esse é só um exemplo, né? Esse é só um exemplo. Porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com alguma coisa, né? Tem uma dificuldade com equilíbrio, ou uma dificuldade com coordenação motora, uma dificuldade de aprendizado. Às vezes o aprendizado dela é mais lento, né? Por isso que eu falo que a diferença é de pessoa para pessoa, né? Geneticamente falando, isso é genética. O homem tem a força física maior que a da mulher. Isso é geneticamente falando, né? Não estou falando que o homem é mais forte que a mulher, né? Porque cada um tem a sua força, né? Eu estava pensando comigo, a mulher, ela carrega um filho 9 meses na barriga. E tem um par. Qual homem que faz isso? Nenhum homem faz isso, né? Por isso que cada um tem a sua força. Mas geneticamente falando de força física, né? O homem ainda é mais forte que a mulher. Por isso que nos meus treinos eu peço para os homens, cuidem da mulher, né? Proteja a mulher. Se for fazer com uma mulher, não bate, né? Não coloque a técnica nela 100%, né? Por quê? Porque a tua força é maior. Se você fizer isso, você vai machucar a mulher. E esse não é o nosso papel. A gente tem que cuidar das mulheres, tem que proteger. Né? Isso, você falou uma coisa muito incrível, é uma coisa que a gente trabalha e trabalha muito nos relacionamentos, né? É essa coisa de o homem ter que se conter, né? Mas ele pode fazer isso com grandiosidade, sabendo que ele tá vencendo, ele está tendo autocontrole para fazer isso, né? E a mulher pode usar a força feminina dela, a leveza dela, né? Então, a mulher, isso de se sentir protegida na relação, né? De se sentir valorizada na relação, né? A gente trabalha muito isso, né, professor? E o homem, com a força, ele pode sair para o trabalho, ele pode ser o provedor, mas ser o protetor dentro de casa, né? E as crianças num lar assim vão se sentir em equilíbrio, vão se sentir protegidas se esse homem, essa mulher resolverem usar essas forças que eles têm, a mulher da leveza, o homem essa força física, como você falou aí, mas para construir, né, para edificar lares sólidos, para edificar relacionamentos que podem durar no tempo, né, professor? E assim, para quem quer começar na prática do Muay Thai, qual o primeiro passo, professor? Olha, o que eu falo, primeiro, pesquisa sobre, né? Pesquisa sobre, como que é o Muay Thai? Pesquisa, né? Só que tem que ser pesquisa confiável, né? Porque hoje em dia na internet tem muita fake news. Tem que ser uma pesquisa confiável. A partir disso, pergunta para pessoas como que é, pessoas que praticam a arte, né? E pessoas também confiáveis, né? Tem que saber bem para quem pergunta. Também, né, dá para a gente perguntar para professores. E também, como eu falei, professores confiáveis, porque, né, como tem os professores bons, tem os professores ruins, né?
Uhum. A partir disso, experimentar. Vai assistir uma aula, só assista para ver como que é, para ver se vai gostar, né? Daí, quem sabe, faz uma aula experimental para ver se gosta, né? Uhum. Porque é aquela coisa, a pessoa tem que gostar, né? E, às vezes, se a pessoa não experimentar, a pessoa não vai gostar. Por Uhum. isso que é bom a pessoa experimentar também, né? Eu vou fazer agora umas perguntas, professor, e você vai, assim, eu acho que vai complementar algumas coisas, né? Se você falar, não, mas isso eu já falei, se quiser ilustrar com alguma coisa e tal, né? Então, autoestima e confiança. O Muay Thai pode ajudar no desenvolvimento da autoestima e da confiança, como você já viu isso acontecer na prática? Se eu estiver me repetindo, você vai Entendi. além, Aham. como se fosse um segundo round aqui. Aham. Então, começando por autoestima, né? Quando a pessoa começa a treinar, ela se sente incluída, né? Ela se sente incluída. E a autoestima dela vai elevar, né? Ela vai pensar, poxa, eu estou conseguindo fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. E ela vai se sentir valorizada por isso, ou valorizado. A pessoa vai se sentir valorizada por isso, né? A pessoa vai se sentir incluída e quando a gente pratica um esporte, o nosso corpo vai mudar, né? É um resultado. É um resultado do esporte. A gente começa a fazer um esporte, nosso corpo vai mudar. Isso também vai elevar a autoestima da pessoa, né? E sobre a confiança é o que eu falei, a pessoa aprendeu uma coisa nova, né? E ela vai se sentir mais confiante. Ela, poxa, se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer tudo, né? No livro mais vendido do mundo, já diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente pode fazer tudo, mas tem que ser coisas do bem, não coisas do mal. Mas isso que a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo. Isso deixa a gente confiante, né? Você fica pensando, poxa, eu sei uma arte que não é todo mundo que sabe. Poxa, né? Tipo, a pessoa vai se sentir confiante por isso. Assim como também a pessoa vai criar uma autodefesa. Isso cria na pessoa também uma autoconfiança, né? E nesse mesmo livro que você citou, eu não vou saber falar as palavras exatas, mas eu lembrei de uma coisa também. Tudo posso, né? Mas nem tudo Mas me nem convém. tudo, Nem tudo tudo envolve. convém, né? Exatamente. Aham. É um pouco por aí, né? Eu É isso posso aí. fazer tudo, mas se eu fizer tudo que me convém, tudo o que convém, não só me convém, convém ao outro também, né? Eu acho que a gente vai além, né? A gente Exatamente. aperfeiçoa isso. Eu posso tudo, tá, mas convém, né? Exatamente. Então, se a gente se pergunta, isso é onde a sabedoria vai chegar, né? A Exatamente. pergunta de um sábio, né? Se o homem usa essa sabedoria que ele já traz para, né, fazer as melhores escolhas, né, professor? Exatamente. Emoções e equilíbrio mental. A luta pode ajudar a canalizar, você já falou disso, mas quem sabe você quer acrescentar alguma coisa. A luta pode ajudar a canalizar e equilibrar as emoções, como o Muay Thai ensina o autocontrole emocional. Então, assim, na luta, né? Não é todo momento que eu vou poder atacar numa luta, né? Ou assim como num treino. Não é todo momento que eu vou poder atacar, tem a hora certa para fazer isso. Assim como defender, tem a hora certa para me defender, né? E isso vai gerar sobre o autocontrole, né? Isso, sobre o autocontrole. Eu vou saber o momento certo, né? De eu colocar uma técnica. Isso vai trabalhar o meu controle. Daí, essa não é a hora essa não é a hora de dar um soco. Agora é a hora. Daí você vai aprender esse autocontrole, se controlar, né? Assim como no cotidiano, às vezes vai acontecer um problema, né? Você vai conseguir pegar esse problema e resolver esse problema, né? Ou sobre as emoções, né? Acontece alguma coisa, às vezes você tem que ficar quieto. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Se a pessoa fala uma coisa para mim, eu vou ficar quietinho, né? Vou tentar tirar esse pensamento ruim da minha cabeça e vou ficar quietinho. Conta até 10. Eu sempre falo isso, conta até 10, dá uma respirada, vai passar. Às vezes as pessoas acham que vão desenvolver a força e que vão ficar assim
sem controle, né? Às vezes o pai tem medo de que o filho vá praticar certos esportes com medo de aumentar a sua agressividade, né? E é bem o contrário, como você está mostrando, né, professor? É. Exatamente. Eu falo que às vezes eu tenho a minha força física, né? Mas a minha força da mente é muito maior que a minha força física. É muito maior. Porque a minha força mental, ela manda no meu corpo. Ela que manda no meu corpo, né? Uhum. E é isso. A mente, né? A mente, ela que manda no meu corpo, Uhum. né? Falando em emoções e equilíbrio mental ainda, professor, como lidar? É só assim evolução, só um pouquinho mais, né? Como lidar com a frustração e o estresse dentro e fora do tatame? Então, como lidar com a frustração? A luta em si, a gente pode perder ou pode ganhar, né? A gente pode perder ou pode ganhar. E a gente tem que saber lidar com a derrota, né? Ah, eu perdi. Mas às vezes eu não perdi, eu acabei ganhando. Por quê? Nessa derrota, eu vou tirar os pontos negativos, eu vou trabalhar eles para quando surgir uma nova luta, né? Eu não cometer os mesmos erros, daí assim poder chegar na vitória. Assim como Uhum. a vitória também, às vezes a vitória mascara uma luta, né? Acaba mascarando. Você ganhou a luta, mas numa vitória você também tem os seus defeitos, né? Uhum. E, portanto, você tem que tirar os pontos negativos, né, que você teve na vitória, para quando você for na outra luta, você tentar ganhar de uma forma mais agradável, né? Você tentar Uhum. ganhar. Ah, teve uma luta lá, 3 minutos, eu, né, saí todo espancado. Na outra luta, 3 minutos, saí mesmo. É sobre isso. Uhum. Nem toda Uhum. derrota é uma derrota e nem toda vitória é uma vitória. Verdade. Autonomia e empoderamento feminino. Como a prática do Muay Thai pode ajudar uma mulher a se sentir mais segura e empoderada no dia a dia? Você já falou também um pouco sobre, professor, mas ver se pode, se há um novo jeito de olhar, ou assim, se dá para progredir um pouquinho nessa linha de pensamento que a gente está construindo aqui. Aham. Então, assim, né? Empoderamento. Falar sobre empoderamento é uma palavra, né, que foi originada de uma palavra inglesa, empowerment, né, que é dar poder a nós mesmos ou a alguma coisa, né, se empoderar, ter força, né. E eu penso assim, no livro que eu citei, né, o mais vendido, teve várias mulheres que ajudaram Cristo, né, ajudaram Cristo na missão que ele teve na Terra, né. Elas foram empoderadas, elas tiveram o poder, né, de fazer a missão de Cristo acontecer, né. Por isso que eu falo que somos todos iguais, somos todos iguais. Temos a nossa diferença, cada um tem um dom, cada um tem um dom. Eu tenho o dom de ser doutor Metaia, né? Você tem o dom de ser psicólogo. Cada um tem o dom. Terapeuta. Terapeuta, não sou psicóloga, não, professor. Não, Sou terapeuta. desculpa. Não, Então, não, não há de que, é só um posicionamento, aham. né? Todos temos, né? Todos temos essas diferenças e sempre é para uma missão maior, que é fazer desse mundo um mundo melhor. É aquela Uhum, coisa, eu não posso acabar com a guerra do mundo inteiro, né? Mas eu uhum. posso acabar com a guerra da minha casa, da minha família, posso acabar com a guerra do meu serviço, e isso vai é como se fosse uma vela acesa. Uma vela vai acendendo outra, chega uma hora que vai ficar a casa iluminada, a academia iluminada, a igreja iluminada, né? O mundo, assim vai, né? Vai se propagando essa luz. Quer dizer, quem quer mudar o mundo, pelo que você está falando, né, professor? Começa de si, tenha Exato. humildade de entender que tem que começar aí. E a gente mudando, o outro necessariamente, e às vezes até de forma inconsciente, muda também. Se ele Exato. quer continuar no relacionamento com a gente, não é? Exatamente. Você já treinou, deixa eu ver se é essa mesmo, você já treinou mulheres que passaram por relacionamentos abusivos ou desafiadores? Como o esporte impactou a vida delas? Olha, assim, eu vou contar o caso de uma amiga minha, né?
eu acabei ensinando umas técnicas para elas, né? Uma técnica do matalhão, que é uma técnica de estrangulamento do jiu-jitsu. Eu acabei ensinando para ela, né? Os anos se passaram, ela entrou no relacionamento. Um rapaz tóxico acabou aplicando um matalhão nela. E ela conseguiu sair desse matalhão por causa da técnica que eu mostrei para ela. E ela falou assim, poxa, obrigado, eu consegui sair do matalhão, né? Porque você conseguiu, você me ensinou essa técnica, né? Por isso que é importante todo mundo aprender, né? A autodefesa, é aquela coisa, é como se fosse um seguro de carro. Você paga ele, né? E você não quer que o carro vai bater. Mas se caso o teu carro bater, você tem o seguro. Sim. Autodefesa é a mesma coisa. Você torce para que não aconteça, mas se caso acontecer, você tem o ensino. Você tem o aprendizado, você tem o conhecimento, né? Muito bem. Professor, agora vamos falar um pouquinho de corpo e energia feminina. Algumas mulheres sentem receio de treinar porque acham que vão perder a feminilidade. O que você diria sobre isso? Olha, na minha opinião, a mulher não perde a feminilidade dela, né? Por quê? Porque ela estando num treino, ela vai colocar a técnica dela, né? Mas fora dali, ela pode ser a mulher, né? A mulher que ela quer ser, né? Fora do treino. Assim como no treino também, né? Ela pode se vestir bem, né? Ela pode sentir, né? Ela pode sentir uma pessoa feminina, ela pode sentir uma pessoa feminina, né? Porque não tem essa distinção, não tem essa distinção de, se eu vou treinar um Muay Thai, eu vou ficar masculina, ou assim como no futebol também, né? Às vezes a mulher pensa, poxa, eu vou jogar bola porque é coisa de homem, né? E não é coisa de homem. Todos podem. Isso fala sobre o empoderamento, né? Fala sobre o empoderamento. A mulher ela pode estar em qualquer cargo que ela quer estar, né? E isso é sobre o empoderamento. Ela vai se sentir poderosa e ela vai se sentir, ela vai sentir, poxa, né? Se eu aprendi um Muay Thai, eu posso estar em qualquer cargo que eu possa estar. Uhum. Muay Thai é um exercício intenso. Como conciliar a prática com o ciclo menstrual e os dias de menos energia, professor? Ah, sim. Então, já aconteceu o caso também nas minhas turmas, né? Mulheres que estão nesse período menstrual. O que eu falo para elas né? Você não precisa dar o teu melhor todo dia, né? Você não precisa dar o teu melhor todo dia. Você pode dar o melhor de si mesmo, né? Você pode dar o melhor de si mesmo, mas não é todo dia que você vai dar o teu 100%. Tem dia que você vai estar mais cansado, né? Daí você diminui o ritmo. Tem dia que você vai estar com dor, dá uma diminuída. A gente adapta a pessoa ao treino, né? Ou está no ciclo menstrual, eu falo, né? Reduz. Não faz 100%, faz uns 50%, abaixa um pouquinho, né? Você não precisa dar todo dia o teu 100%. Dê todo dia o teu 1% ali, né? Às vezes você vai crescer muito mais. Às vezes eu chego num dia, dou meu 100%, no outro dia estou cansado, não treino, né? Se eu der um 50% num dia, 50% no outro, 50% no outro, às vezes isso vai ser muito mais, vai ser muito melhor para a pessoa, né? Que mensagem, professor, agora é uma colaboração, um convite para o público, né? Que mensagem você daria para uma mulher que está considerando treinar, mas ainda tem dúvidas? Olha, eu falo para todas as mulheres que procurem, né? Pesquisem, façam pesquisas confiáveis, procurem pessoas confiáveis também para saber sobre o Muay Thai, professores confiáveis também, né? E experimenta, assista um treino, veja como que é, experimenta para fazer como que é, para ver se vai agradar a si mesmo, né? Pensa nos benefícios que vai trazer também, sobre esse empoderamento, sobre a autonomia também, que é o ato de se autogovernar, né? Você vai
aprender uma técnica, né? E você vai mandar no seu corpo mesmo. Você que vai mandar. Você que vai pensar a hora que eu posso desferir um soco. Você vai pensar na hora que você pode chutar. Isso trabalha a autonomia, né? Poxa, eu posso mandar em mim mesmo. Eu posso fazer as coisas que eu posso fazer, né? Mas sempre para o bem maior, como a gente falou. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém, né? A gente tem que fazer as coisas para um bem maior, que é fazer esse mundo melhor, né? Para quem quiser começar, qual é o primeiro passo e o que esperar das primeiras aulas? Então, o primeiro passo é, como eu falei, né? A pessoa tem que pesquisar e também tem que deixar de lado o preconceito que tem sobre as lutas, que é agressividade. Todo mundo pensa, é muito agressivo, né? É aquela coisa, pode ser agressivo, mas para quem quer competir, né? Que daí é diferente de quem quer um condicionamento físico, de quem quer melhorar a estética, de quem quer trabalhar o emocional, ou de quem quer ser incluído na sociedade, porque a gente socializa também, né? Eu falo que às vezes um treino que tem muita gente é muito melhor do que um treino que tem pouca gente. Por quê? Porque várias pessoas vão mandar energias positivas, né? Manda energia positiva. É como se fosse bater uma palma. Se só eu bater uma palma, o barulho vai ser menor, só eu vou me esquentar. Agora, se todas as pessoas baterem palma, né, o barulho vai ser maior, todo mundo vai se esquentar. E por isso que eu falo, né, que é sobre isso. Ah, professor, já estamos quase encerrando, mas assim, outro dia, na nossa prévia, eu enxerguei atrás de você muitos troféus. Entendi. Hoje não está dando para a gente ver, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus prêmios. Ah lá, isso. Sobre as suas conquistas aí, você falou tem muito mais na casa da sua mãe, né? Bem. Mas, assim, fala um pouquinho para a gente saber mais da sua história, assim, das suas conquistas, né? Que foi uma carreira tão bonita. Conta um pouquinho para a gente disso. Então, assim, eu já lutei várias modalidades, né? Já lutei boxe, já lutei Muay Thai, já lutei Jiu-Jitsu, já lutei também o MMA, né? Um sonho, quando eu comecei a treinar, eu não conhecia, depois despertou o interesse de ser lutador, eu obtive esse sonho de ser um lutador, né? E eu consegui esse sonho, né? E tive várias conquistas, várias conquistas, várias conquistas. Eu já lutei, se eu não me engano, mais de 30 lutas, né? Já fiz mais de 30 lutas. Tive várias conquistas. Porém, a maior conquista que eu tive foi o aprendizado que eu tenho. O aprendizado que eu tenho de ter lutado, o aprendizado também de eu poder dar aula, o aprendizado de ser ensinado por várias pessoas. Assim também como eu tenho socializado com várias pessoas também. Hoje eu tenho um network muito grande assim na luta, assim, porque eu conheço várias pessoas, né? E porque eu socializei, porque eu me senti incluído, né? Eu me senti incluído. Quando eu era criança, eu fui uma médica, eu tenho miopia, né? Eu tenho miopia. Eu até parei de lutar por causa dessa miopia que eu tenho. Eu tenho uma miopia muito forte e eu tenho a minha retina fraca. Aos 29 anos eu descobri que ela estava muito fraca. Daí o médico falou, se você tomar pancada, você pode descolar a tua retina. Para você que tem uma miopia muito forte, não tem cirurgia. Você pode ficar cego. Daí eu pensei, poxa, eu quero enxergar muita coisa ainda. Eu quero enxergar meus filhos. Eu quero enxergar minha esposa. Eu quero enxergar minha família. Eu quero enxergar muita coisa desse mundo ainda. Por isso que eu vou decidir parar, né? E como eu falei, nem toda perda é uma derrota, né? Eu acabei perdendo, né, o direito de lutar, mas acabei ganhando o direito de lecionar, de dar aula, né? Cada derrota você tira uma lição, né? Por isso que a gente tem que agradecer por tudo. Em tudo dai graça. Tudo. A gente tem que agradecer. Porque às vezes você pensa que está perdendo, na hora você fica frustrado. Mas depois você pensa, poxa, o quanto eu aprendi com isso, né? O quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí, né? Nessa derrota, né? Então, daí nos 9 anos eu descobri que eu tinha essa miopia forte. Uma médica falou: você não pode mais jogar bola.
E o meu sonho era jogar bola. Uhum. Meus pais não me colocaram, né, na escolinha por causa disso, por conta disso, e acabou freando um sonho, né? Acabou freando um sonho. Daí tá. Mas eu continuei jogando bola. Uhum. Desde que eu acabei jogando bola. Graças a Deus, eu nunca deu certo, né? Uhum. Essa coisa, a gente não pode dar ouvidos para pessoas que jogam maldição na nossa vida, né? A gente tem que transformar isso em, né, canalizar isso para coisa positiva, né? Uhum. Daí eu acabei entrando na luta, aconteceu toda a vitória, daí eu acabei perdendo o direito de lutar, né? Uhum. Mas hoje eu vejo que foi tudo um propósito de Deus, assim, porque hoje em dia eu me sinto muito realizado dando aula, assim como eu me sinto muito realizado treinando, porque eu ainda posso treinar. Não posso mais treinar 100% luta, né? Uhum. De trauma no olho, Uhum. isso eu não posso mais. Porém, eu entendo isso, porque hoje em dia eu sou uma pessoa muito realizada quanto a isso. Portanto, as conquistas que eu tive, né? Troféu, medalha, dinheiro, não importa, porque todo o aprendizado que eu tenho hoje em dia vale muito mais, sabe? Todos os amigos que eu fiz na luta, né? Toda pessoa que eu ensinei, toda pessoa. Já tem várias pessoas que chegaram para mim e falaram: Poxa, eu larguei remédio de ansiedade, eu diminuí remédio antidepressivo, né? Teve pessoas que baixaram o peso também, acabaram baixando o peso, assim como tem pessoas que treinam comigo até hoje, né? E sempre realizadas por isso. Uhum. Olha, eu estou achando assim incrível a nossa entrevista, o nosso encontro aqui online, né? Eu Ah, acho que mostra muito da pessoa que você é, né? Mostra, você se deu a conhecer, né? Nessa entrevista também, e a gente, quanto mais conhece as pessoas, mais tem possibilidade de se aproximar delas, de uma forma boa, a gente levar o nome das pessoas, né, que a gente reconhece que tem valor e que podem passar uma mensagem boa nesse mundo tão necessitado de coisas boas, né, de valores, de um mundo, né, caótico, meio perdido nas coisas. Eu acho que nessa live a gente falou de valores, de coisas de educação, do network, do uso bom da internet. Eu acho que nas entrelinhas ficou sobre tudo isso, né, professor? E assim, então a gente viu o Muay Thai é muito mais do que uma luta, é sobre autoconfiança, disciplina, força emocional. Quem treina aprende a se posicionar, se respeitar, entender seus próprios limites. Você mostrou isso brilhantemente, né? E assim, professor, para quem quiser entrar em contato, saber mais onde as pessoas podem encontrar você e saber mais sobre o seu trabalho, entrar em contato, quererem o seu trabalho, como é que elas fazem? então, assim, as pessoas elas podem entrar em contato comigo no direct mesmo no Instagram, né? Mandar uma mensagem, né? Mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, né? Eu estou disposto, né, a poder responder, tirar dúvidas, assim como também dar uma aula também, né? Dar uma aula, eu posso dar aula em grupo, posso dar aula individual. Eu tenho horários para poder atender a domicílio, parques, academia mesmo, sabe? Só mandar um direct para mim, manda um direct que a gente conversa, a gente, né? Eu levo a pessoa. Encontros online também, outro dia a gente falou, você viu possibilidade disso, né? Alguém que queira a sua instrução, a sua mentoria, né? Através de atendimento online, você pode fazer isso também, né, professor? É Posso isso? também, posso também. Aham. Online eu posso fazer também. É, Aham. tipo, uma mensagem que eu deixo para as pessoas assim, né? Se as pessoas têm medo de fazer, né? Se as pessoas têm medo, hoje foi coisa assim, sabe? Uma coisa que me veio na cabeça, veio uma frase assim, que eu vi que foi, eu vou falar na live. Não deixe o medo definir o seu futuro, né? Às vezes, Aham. às vezes o medo pode nos frear, né? Às vezes é por causa de algum trauma, mas vença esse trauma, né? Tente canalizar esse medo para uma coisa boa, né?
Ah, você tem medo, mas você vai se cuidar, mas não que você vai deixar de fazer, né? Ah, eu tenho medo de ser médico, porque é muito difícil. Não pense assim, né? Estude bastante, você pode ser o médico, né? Assim como eu falei, tudo posso naquele que me fortalece, você pode fazer tudo. Então não tenha medo, não tenha medo. Como eu falei, você pode ter medo, mas canalize esse medo para uma coisa boa, né? Para você se cuidar. Uhum. Tem que se cuidar, né? Então, essa live, professor, eu já falei, né? Nós vamos deixar no Instagram. Provavelmente, com o tempo, eu vou levando para as outras plataformas. Então, vou levar talvez para o LinkedIn, para o Spotify. Quem quiser conhecer, é o Bem-Estar é que Pode, no Spotify. Eu vou levar. Posso? Pode Essa sim. live para lá? Posso? Exato. E assim, então, quem quiser entrar em contato com você, na descrição do vídeo, né, eu vou deixar o seu arroba, o meu também, então, né, para o meu público, para quem está me conhecendo através dessa live também, para a mulher, se você quiser aprender a fortalecer a sua mente e a sua autoestima, o meu curso da ansiedade ao bem-estar, o método Dabens, está disponível, os links estão na bio e tudo aquilo que eu já falei no começo da live. E eu convido as pessoas a enviarem suas perguntas, se aqui acho que não houve perguntas, muito embora eu tenha falado. Outro dia eu encerrei uma live e uma pessoa falou assim, puxa, a hora que eu ia mandar a pergunta, você encerrou a live, né? Por isso que desde o início eu falei, se tiverem perguntas, agora mesmo, se alguém ainda chegou depois e quiser fazer pergunta, né, professor? Até eu acabar de falar as coisas e tal, se alguém tiver alguma pergunta para o professor, está aí, um momento. E assim, então, meu método é o método Dabens, o link está lá na minha bio. Eu convido as pessoas a enviarem as suas perguntas, então, nos directs de @neusestort e @cidluciano. Eu vou deixar os arrobas na descrição. E o que mais que eu devo falar? Que essa live vai ficar gravada e disponível nos nossos perfis. Então, assim, você tem uma última palavra, professor, alguma coisa que você queira ainda dizer para os nossos, as pessoas que estão presentes ou que vão nos ver nas retransmissões, nas reproduções, nas gravações da live? Olha, uma mensagem que eu tenho para deixar é uma mensagem para os homens. Homens, Uhum. cuidem das mulheres, né? Cuidem das mulheres, porque ela é uma joia rara que merece ser cuidada, né? Eu aprendi isso na minha casa, com meu pai e com a minha mãe, né? A pessoa que eu mais amo da minha vida, a mulher que eu mais amo da minha vida é a minha mãe. Então, o mal que eu não quero para minha mãe não é o mal que eu quero para outras pessoas, né? Por isso que eu tento cuidar das mulheres. Eu tento ao máximo, tento ao máximo. Mas eu sou humano, eu sou falho. Às vezes pode ser que eu tenha machucado alguma. Eu venho aqui publicamente, né, online, pedir desculpa se eu feri alguma mulher. Eu tento ser uma pessoa boa a cada dia, né? A cada dia eu tento melhorar. A cada dia eu tento melhorar. Se eu erro, eu me arrependo e tento não voltar a errar, né? Por isso que eu peço perdão para alguma mulher se eu acabei ferindo. Peço perdão também, não só por mim, mas por todos os homens que feriram as mulheres, né? Porque, como eu falei, a gente tem que cuidar. Nós, como homens, né, protetores, temos que cuidar das mulheres, né? Assim como as mulheres também têm que cuidar das mulheres, não pode ter aquela disputa, né? Ah, eu sou melhor que a outra. Não, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Como eu falei, todos temos nossas diferenças. Cada um tem um dom diferente. Mas o maior dom que existe é o amor, né? Esse amor pode acabar com guerras dentro de casa, entre a família, numa academia, numa igreja, na rua, num ponto de ônibus. Assim como também esse amor pode vencer uma guerra, né? Pode acabar com uma guerra, pode apaziguar uma guerra, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Olha, professor, eu sou muito grata pela sua presença aqui, em nome de todo mundo que vai ver e que viu essa live. Eu sou muito grata por você ter aceitado o convite, por você
estar presente aqui. Nós fizemos a nossa prévia, nós trocamos mensagens até chegar nessa live, né? Poderia ser ainda diferente, poderíamos ter feito coisas melhores e tal, mas nós entregamos aquilo que foi possível entregar nessa live com a nossa sabedoria limitada, com o nosso momento, né? Nós fizemos o nosso melhor, né? Aqui. E então, gratidão, professor, por estar aqui com a gente até essa hora. E um convite para todo mundo: salvem essa live, compartilhem com quem precisa ouvir essas coisas, né? E nós nos vemos na próxima. Se não houver perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, está em tempo ainda. E assim, eu que agradeço o desafio, as pessoas que assistiram, né? E peço perdão se eu falei alguma coisa que machucou alguém, acabou machucando alguém. Peço perdão também. Não vi isso, professor. Eu só vi nobreza nas suas palavras. Eu vi assim a sua índole através de tudo que você comunicou, dos seus gestos, da sua postura, né, de humildade, mas de hombridade, né, do melhor do ser humano que você tem aí, você deixou transparecer aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo. E compartilhem o mais que puderem. A nossa mensagem, né, eu acho que pode fazer o bem, e até que ela faça o bem sozinha, por ela mesma, né, que ela continue aí, a gente pode dar esse empurrãozinho de compartilhar com mais e mais pessoas, né? Eu acho que pessoas, autoridades da saúde, autoridades do esporte, da cultura, da educação, no início eu expus meu livro, eu acho que está aí, né? Nós estamos abertos a essas coisas. Professor, se os meus seguidores pedirem alguma coisa, você pode voltar. Se a gente precisar de um novo encontro, você está disponível para voltar? Estou disponível, então, sim. Quando a terapeuta sugeriu essa live, eu fiquei meio assim, porque falar sobre empoderamento e sobre autonomia não é uma coisa tão fácil, né? Talvez para a mulher falar sobre o empoderamento é mais fácil, agora para um homem falar é mais difícil. Por isso que a gente tem que ir atrás de informação, né? E, como eu falei, informação confiável, né? A gente tem que ir atrás de informação confiável. É uma coisa difícil, porém não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue, né? A gente consegue fazer tudo, né? Uhum. Então é isso, professor. Acho que a gente pode encerrar. Foi quase 1 hora de live, né? Eu acho que nós entregamos o nosso melhor, aquilo que foi possível, né? E dentro dos temas que nós nos propusemos. Então, muito obrigada àqueles que permaneceram, aquelas que permaneceram conosco até o final, ou aquelas pessoas que vão nos ver nas gravações. Muito obrigada. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Isso, boa noite. Obrigada. Amém. A todos. Tchau. Tchau. Tchau.